Liberado. Sei. Às vezes, por motivos banais, deixamos de perdoar a quem amamos. Quem nunca errou, quem nunca precisou de um perdão, não sabe o tamanho que tem a força do perdão. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice no olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Posso começar? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meus amados amigos, meus queridos irmãos, toda a espiritualidade amiga que está ouvindo esta reunião, e a todos os telespectadores também que estão também ouvindo neste exato momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nós, NEP do Caminho da Luz, vamos ter uma palestra com Olegária. Tia Olegária, minha tia maravilhosa. E vamos falar sobre um evento, um assunto muito importante, sobre as pedras de tropeço, né? Sobre o salgado com fogo, né? Quem, assim, nunca tropeçou durante a vida? A gente sempre tropeça, mas como a infinita bondade de Deus é enorme, a gente tem sempre a oportunidade de a gente seguir em frente. Seguimos em frente e continuamos a nossa caminhada evolutiva. Tia Legária, é com a senhora. Muito obrigada. Boa noite a todos. E é uma alegria imensa estar aqui. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, a Jesus, porque eu sempre lembro que os convites não foi da Conceição, mas de Jesus através de Conceição. Então, nós estamos aqui em nome de Jesus, sob as suas bênçãos, para aprender um pouco mais do Evangelho. E nós queríamos, então, agradecer de coração a todos que aqui se encontram, a essa oportunidade, os que depois vão estar aí através do YouTube, né? É do YouTube.
vão nos acompanhando, como diz o Bento, bom dia, boa tarde, boa noite, porque Boa não noite. sei em que horário, né? Boa noite. Então, vamos iniciar essa oportunidade de repensar sobre as palavras de Jesus. Olegária, só um instantinho. Você desce o seu computador, que você está só metade do rosto. Espera aí que agora eu sumi de vez. Não, você está ainda, mas está Não, baixo. vocês desapareceram aqui. É Flamengo, hein? Espera aí, um minuto só, por favor. Deixa eu ver se eu me encontro. Que meu técnico não está aqui, então eu fico perdida. É só a imagem sua, é Vê só se assim baixar. melhora. Não, agora E piorou. agora? Aí sim. Esse é o nosso estudo, que é conforme o Bento já nos preparou, é sobre o escândalo, a pedra de tropeço, e as palavras de Jesus, ai daquele por que vem o escândalo. Realmente é lamentável, né? Essa condição de escândalo, mas muito próprio a nossa condição de espíritos em que nos encontramos. Kardec, no capítulo 8 do Evangelho, os que têm puro coração, ele logo de início, quando ele trata do assunto, ele descreve o que seria o escândalo no aspecto social e o escândalo no aspecto moral. O escândalo no aspecto social seria aquela má ação que tem repercussão e a sociedade toda toma conhecimento. Então, vira um escândalo. Mas se essa má ação é silenciosa, socialmente, isso não é traduzido como escândalo. Mas Kardec vai adiantar mais. Ele vai ver o escândalo sob o aspecto moral. Então, seriam resultados, escândalos da nossa imperfeição, dos nossos vícios morais, que todos nós, na nossa condição, estamos no trabalho de nos livrarmos deles. Nós estamos sempre com a disposição de cada vez mais nos aperfeiçoarmos, como lembrou o Bento. E Kardec encerra dizendo que é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo seria isso. A palavra grega escândalo vai nos remeter à significação de tropeço, armadilha. Então, tropeço é aquela circunstância em que nós não temos as pernas fortalecidas, a visão preparada e o equilíbrio também, sem condição de nos dar apoio. Então, fisicamente, o tropeço vai ser resultado disso. Espiritualmente, moralmente, o tropeço vai ser resultado justo de tudo isso que estamos agora lembrando, que é justamente a nossa fraqueza moral, a nossa falta de condições para vencer a nós mesmos. Escândalo, nos lembrando a significação de armadilha, vai nos levar a pensar em obsessão. Então, o escândalo ele vai ter vários focos: a obsessão, a invigilância, a falta de perdão, a impureza do coração e a falta de bom ânimo. Porque quando nós falamos em escândalo, nós sempre projetamos para o outro, quando esse escândalo está dentro de nós. Para qualquer das duas condições, nós vamos ter que usar o perdão, nós vamos ter que usar o bom ânimo, a pureza de coração. E no tocante, no que diz a obsessão, ela vai se traduzir como armadilha, o escândalo.
Que é essa armadilha? Kardec, quando nos fala sobre a obsessão em O Livro dos Médiuns, ele vai caracterizar, vai dar três características. A obsessão simples, que segundo o que Kardec nos coloca, todos nós vivenciamos, quase que todo momento. A fascinação, que segundo o estudo e compreensão de Kardec, as observações, o aprofundamento no assunto, ele caracteriza como a mais perigosa, e também a subjugação. Aí, no caso do escândalo, da armadilha, nós vamos ver evidenciado a obsessão por fascinação. O que é uma armadilha? Armadilha é algo que é colocado para que você retenha uma presa, para que você tenha um objeto, alguma coisa, ou um animal, ou mesmo uma pessoa, que você possa prendê-la e, com isso, dominá-la. Então, o escândalo, ele é a armadilha nesse sentido moral, seria o resultado de uma fascinação. E o que é a fascinação? A fascinação, ela é aquela ideia muito falsa de que o verdadeiro é falso e que o falso é verdadeiro. Aí vocês vão dizer, ah, mas a gente hoje vê muito isso. Sim, a gente vê muito isso na nossa sociedade. Por quê? Porque nós estamos numa vivência de ilusão. Nós pouco pensamos na nossa realidade. Somos espíritos, estamos aqui numa oportunidade extraordinária de aprendizado, como nos lembrou o Bento, para poder aperfeiçoar-nos cada vez mais, vencendo todas as pedras de tropeços que nós mesmos temos dentro de nós e buscando nos livrar de todas essas armadilhas. Então, nós temos a condição de poder hoje avaliar, mas precisamos prestar mais atenção. Daí a necessidade da vigilância. É necessário que nós estejamos plenamente vigilantes. Quando Jesus nos lembra, vigiai e orai, esse recadinho, esse hashtag, né, que ele criou vários, não só esse, mas outros, ele está nos lembrando a necessidade de nós tomarmos conta de nós mesmos. Para quê? Para não cairmos nessa armadilha, para não cometermos escândalo, para não ultrapassarmos aquele espaço, né? Ou sairmos, né, da lei, ultrapassarmos esse espaço e ficarmos na condição de filho pródigo, que a parábola do filho pródigo é justamente uma ilustração dessa nossa vivência, desse escândalo, porque deixamos a casa do Pai, ausentamos-nos de nós mesmos e buscamos essas armadilhas. Daí a necessidade da vigilância. Tomarmos conta da palavra, tomarmos conta do pensamento, conduzirmos de maneira a mais adequada diante da lei de amor os nossos atos, um comportamento fraterno, ideias gentis, colaboração, tudo que é positivo vai nos beneficiar nesse sentido. Então, essa armadilha, muitas das vezes, criada por nós mesmos,
nós vemos expostas em comportamento de muitos irmãos nossos na humanidade. Ainda há pouco, Paulinho, cantando a música aí de Judas, nos fez lembrar isto. Foi um verdadeiro escândalo a atitude de Judas, o discípulo querido de Jesus, aquele que se apresentava sempre com tanto carinho, comete esse escândalo. Então, houve um aproveitamento da sociedade para o ridículo, para a perseguição, para o descrédito, tudo que o escândalo conduz no meio social. E vemos também várias outras atitudes dos apóstolos, também como Pedro, negando Jesus. As três negativas de Pedro é um verdadeiro escândalo. Eles conheciam Pedro, eles sabiam e assistiram àquela cena. Então, nós temos esses fatos, essas atitudes, esses acontecimentos, resultados da invigilância. E não podemos também falar de escândalo sem falarmos das ações espirituais dos espíritos inferiores em nós, em humanidade. Porque o desejo primeiro é nosso, mas eles secundam essa vontade. E não secundam somente, eles ampliam. Hoje está na moda a palavra empodera. Eles empoderam esse pensamento negativo, até chegar à realização do ato infeliz. Eu não estou ouvindo vocês, então não sei assim da expressão de vocês. Se tem alguma dúvida, se vocês estão acompanhando, se está tudo legal. Eu Tá aqui muito, está perfeito, muito Ah, bom. está Muito bom, senhor. excelente. Pode continuar. alguma pergunta? Alguma contribuição para o nosso entendimento? Não tá, Então, para mim está ótimo. pra mim, muito Pode tranquilo. continuar. Uhum. Podemos seguir, então? Sim, podemos seguir. Inclusive, Ótimo. tia Legária, sempre muito legal, tipo, perguntar o que a galera acha, se tem dúvida. Muito da hora isso. Bem legal. Então, tem alguma dúvida? A senhora está comentando sobre, você simplificou, né? A questão de Pedro, de Judas, e isso me remeteu ao escândalo como sendo, de repente, situações um pouco mais relevantes, vamos dizer assim, né? Mas será que essas nossas fragilidades diárias, né, do dia a dia, as pequenas coisas, também se caracterizariam como escândalo? São pequenos escândalos. Pequenininhos. São pequenininhos. E por isso que nós temos que sempre lembrar a recomendação de Jesus, a vigilância, a vigilância. E sofremos escândalo também. Uma atitude exagerada de uma pessoa, de um companheiro nosso de jornada, a irritação, a, a, a falta de respeito para conosco. Todas essas atitudes infelizes, elas podem ser caracterizadas de pequenos escândalos. E nós sofremos isso. Nós sofremos. Agora, nossa atitude para com elas é que vai dar para nós, né, a nota. Se nós vamos tirar nota 10, nota 7, nota 5, nota 0. A nossa reação, ou melhor, a nossa ação, nem é reação, é ação, a esse escândalo que o companheiro produz sobre nós, essa ação
maléfica, infeliz, inferior, o resultado dela, nossa ação para com ele, é que vai determinar o quanto nós já estamos avançados. Então, tem até um fato, né, de uma irmã nossa que passando por uma grande provação, muito séria no lar, na família, liga para o Divaldo e ela fala com ele, Divaldo, isto que eu estou passando é provação ou expiação? Aí ele diz para ela, certamente uma provação. Mas antes de você se preocupar com isso, se é provação, se é expiação, pergunte a você mesmo que nota você tiraria ao final dessa provação, receberia. Então é isso. Nós temos que estar sempre vigilantes, sempre acordados, para ver, para nos analisar. É conforme diz Santo Agostinho, ao final do dia. Mas hoje é tudo tão célere, passa tudo tão rápido, que a gente nem espera o final do dia. Vivemos a situação, temos uma circunstância muito difícil, ali mesmo nós paramos e fazemos a nossa análise. Então, é muito importante que a gente saiba que o escândalo pode ser provocado por nós, ou nós, então, recebemos ou somos humilhados, né, por esse escândalo. Isso, gente, me lembra um fato que aconteceu com Paulo quando ele chegou a Icônio. Ele chega a Icônio e, para surpresa dele, os companheiros judeus, aqueles pares, né, do ensinamento da palavra de Deus, não acolhem. Porém, os gentios abrem o coração e buscam a palavra de Paulo constantemente. Então, é dado a ele um salão lá na cidade, no lugar né, que ele estava de Icônio, para que ele pregasse todas as tardes. E ficava repleto de gentios, mas os judeus não iam, não compareciam e o temiam também. Até que o companheiro que o acolhe, o Onesíforo, cria, então, lá na sua residência, uma sala em que ele pode todos os dias ministrar a palavra. E todos os dias aparecia uma jovem de nome Treta. Era noiva, tinha um noivo, a mãe viúva, e ela então ficava ali embevecida com a palavra de Paulo. Até que certa vez ele está indo saindo, né, com Barnabé, e ela então pede um minuto a ele para poder falar com Paulo. Então ela diz assim: eu vou ler para vocês para ficar mais claro ainda. Ela gaguejando, né? Aí ele fala, minha filha, diz o que você quer. Senhor, não sei por que tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. Ela fala para Paulo, que estava impressionada com a palavra dele. O que eu tenho ensinado, minha filha, não é meu, mas é de Jesus, que nos deseja todo o bem. De qualquer modo, Senhor, amo, amo você demais. Paulo, então, diante disso, ele tem aquela surpresa. Ele não contava com aquela declaração. Aí, essa expressão, amo você demais, não vinha no sentido fraterno, mas já com segundas intenções. E ele, então, muito vigilante, fala para ela, filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas.
mas quem sabe está amando a carne que vai morrer. Aí ela fala: tenho necessidade de vossa afeição, Senhor. Aí ele responde: sim, filha, mas nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo para as nossas fraquezas. Não poderei esquecer-vos, falou a moça soluçando. Paulo ficou pensativo, recordou a mocidade, lembrou da sua paixão por Abigail, foi tomado em um minuto por aquelas emoções, mas retorna e diz para ela: sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos Deus acima de tudo, e Jesus acrescentou que nos amássemos uns aos outros em toda circunstância da vida. E olhando para ela com os olhos brilhantes, que chorava, soluçando, ele disse: não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado, que se destina a morrer. Aí nós vamos dar uma parada. Imagina a situação. Ele que já vinha sendo perseguido e muito mal aceito pela sociedade judaica, acontece esse fato. Então nós vemos aqui, mais adiante nós vamos confirmar isso, que Paulo e Treta não estão sozinhos. Junto a ela ali estão espíritos que levaram o desejo dela, mas levaram ela a essa situação. Então, ele diz assim: aí, nisso que eles estão conversando, chega o noivo dela e começa, de forma surpresa, a ter uma reação. E Paulo diz para ele: amigo, não te acabrumes, nem te exaltes em face dos sucessos que são de profunda incompreensões. Tua noiva está enferma. Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem seus inimigos ocultos em toda parte. Como a luz tem por inimiga a treva permanente, mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos este labor missionário nessa cidade sem grandes obstáculos. Os judeus zombam de nós. Todavia, nada encontra em nossos atos que justifique a perseguição declarada. Os gentios nos abraçam com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis, olha só, os adversários invisíveis. Os adversários invisíveis da verdade e do bem, certo, se lembraram de influenciar essa pobre criança para fazê-lo instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto. No entanto, a realidade não é outra, é essa. Aí o que fez o noivo, Tamires, gritou: feiticeiro imundo, pagarás por isto. Enganador de jovens puras. E espumava de cólera quando Pedro, então, pega a sua capa e diz para ele: quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. E aí Paulo se levanta e vai. Nem precisamos dizer que imediatamente mãe e o noivo recorreram à sinagoga e foram contar o ocorrido.
Quando imediatamente Paulo chegou à casa de Onesífero e imediatamente o povo se reuniu em frente, querendo Paulo, e o levaram e deram 39 chibatadas nele, em Paulo. Ele então passou preso 5 dias, todo ferido, e quando voltou, fizeram ali uma reunião e chegaram à conclusão de que ele deveria deixar Icônio. Não tinha mais condição dele ficar ali. E quando então eles resolvem, o Onesífero pergunta: e quando pretende partir? Amanhã, respondeu Paulo. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tem as suas mãos inchadas, o rosto todo ferido pelos açoites. E Paulo então responde: o serviço de Jesus, o serviço é de Jesus, não é nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimento, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. É uma passagem lindíssima e que nos remete justamente a esse escândalo, porque foi um escândalo na cidade e que Paulo teve que se ausentar. Então, nós vamos compreendendo que toda situação em que somos envolvidos e que traz prejuízos para as duas partes, nós sabemos que nunca esse acontecimento está se passando só deste lado aqui, nesse cenário material. Aliás, nada, né? Vocês concordam? Essa nossa reunião aqui, estamos só nós? Só nós aqui? O que vocês acham? Há muitas pessoas ouvindo nossa reunião, não só os nossos telespectadores, mas também muitos espíritos amigos ou espíritos que têm uma inimizade com a gente estão ouvindo nossa reunião nesse exato momento. Estão nos acompanhando, né, Bento? Nós não estamos sozinhos. Em situação qualquer uma, nas casas espíritas, na rua, na condução, no trabalho, nas instituições, nos hospitais, em qualquer local, nós temos o acompanhamento. Agora, o nosso pensamento vai criar sintonia dependendo de nós. A sintonia elevada e essa sintonia inferior, menos elevada. Daí, nós temos Paulo, nessa condição escandalosa, ele manteve ali, ele manteve a paz, a certeza da presença do Cristo, teve todo o amparo espiritual, mas aí nós vamos dizer, mas e aí? Ele apanhou. Cadê o Jesus para poder protegê-lo? Aí entra, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. Então, nós vamos, com a doutrina dos espíritos, nós vamos entendendo cada vez mais o nosso processo individual, o processo coletivo, o processo nosso de ligação com o mais alto, ou então com a esfera inferior. Na realidade, a doutrina amplia, né, a nossa visão. É como se, da outra vez que estivemos aqui no MINEP, nós lembramos isso. É como se a gente abrisse uma janela. Então, temos essa janela aberta. Elizabeth Manicure. Mas Manicure, não WhatsApp. escancarada. Vem a Roberto, doutrina e abre toda essa janela para nós. E nós temos oportunidade de estar, assim, vendo todos os aspectos, e não só num aspecto só. Então, ela nos possibilita o conhecimento maior
Por isso, nós temos que estar sempre cuidadosos e não arrumarmos pedras de tropeço para os nossos irmãos. E aquelas que estiveram no nosso caminho, nós sabemos, compreendermos como nós vamos, é, retirar essa pedra, a compreensão que nós vamos ter para com essa pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço já vai nos remeter às palavras de Jesus. Aquele que anda de dia não tropeça. O dia tem 24 horas. O que anda de dia, o que está na luz, não tropeça. Palavras de Jesus quando ele vai lá ressuscitar o Lázaro. Então, nós vemos que se nós colocarmos luz nos nossos olhos, luz no nosso ouvido, luz no nosso sentimento, na nossa fala, nós estaremos livres desses tropeços. Então, a receita nós temos, tá? O remédio nós temos também. Agora, é preciso que a gente se disponha a ler a bula, seguir toda a indicação do médico e fazer uso da medicação, que é, sem dúvida, todo o ensinamento de Jesus contido no Evangelho. Mas nós precisamos também limpar a nossa visão, ter conhecimento do que nós estamos vendo e traduzir isso sempre no sentido do amor. No livro Ideias e Ilustração, nós temos duas lições. Uma chama A Arma Infalível, que é do Neio Lúcio, que até deixo aqui, recomendo para que vocês, viu, Bento? Entre na internet, anota aí, A Arma Infalível, que é o amor. E depois tem outra lição nesse mesmo livro, Ideias e Ilustração, do Hilário Silva, que chama 15 minutos. Todas as duas vão se referir a esse tropeço. No caso do Neio Lúcio, na historinha, no caso que ele relata para nós, seria a ira, o nervoso, a falta de calma, a falta de entendimento para com o outro, a raiva. Essa é uma pedra de tropeço e que causa muitos escândalos. E no 15 minutos é a invigilância, é nós lermos, fazemos a nossa leitura, as compreendemos, mas não vigiamos. É um caso do Hilário Silva, é uma história que Hilário Silva nos conta nesse livro Ideias e Ilustrações. E no Jesus no Lar, quanto tempo a gente ainda tem? Tia Olegário, nós temos ainda 15 minutos. 16. Excelente, está ótimo. Então, nós vamos lembrar aqui uma história do Neio Lúcio. Se vocês permitirem, como ela é curtinha, eu vou ler. Mas até aqui, alguma observação? Querem acrescentar alguma coisa, alguma experiência de vocês? Dúvidas? Não? Podemos Gostaria, eu falar. gostaria de comentar que não tem algo mais esclarecedor e consolador de que você entender a oportunidade de quando você pode errar, você tem a chance de levantar, né? E ainda mais da pessoa que foi constrangida, subjugada pelos escândalos do mundo. Até porque Jesus fala que ai daquele aonde o escândalo vir, né? Então, é uma justiça, tipo assim, é muito consoladora para mim. Muito consoladora, inclusive eu acho que para a maioria de vocês que deve estar ouvindo, deve estar assistindo, assim, algo muito bom de se refletir. Pois é, preciso que a gente reflita. E tem um versinho do Newton da Cruz que ele diz assim: provação a que me entrego
sob evidente embaraço, em tudo aquilo que prego, tropeço no que não faço. Essa é boa, né, Paulinho? Então, nós temos a grande responsabilidade, né, de vivenciarmos, fazer o dever de casa, vivenciarmos a palavra de Jesus. Então, nesse livro, Jesus no Lar, conta para nós a história, no capítulo 34, A Serva Escandalizada. Então, ante a exclamação de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome e que o haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, que se havia deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao anjo que não lhe fora possível fazer o trabalho, porque o recanto indicado estava cheio de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária voltou, dizendo que lhe fora exequível o trabalho, não lhe fora exequível, ela não conseguiu executar o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus, a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, disse para ela auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, conversando com certa mulher de baixa procedência, projetava o assassinato da esposa para a noite próxima. O ministro do Alto, embora com algum desapontamento, pediu o auxílio a dois homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva, escandalizada, retornava, rápida, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porque os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causar extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo. Mas logo ela regressava, exclamando que a jovem mencionada podia ser vista numa festa desregrada em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sobre várias desculpas. Todavia, procurando de novo o anjo para pedir-lhe serviço, dele ouviu o seguinte recado: minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Perguntou perplexa. Porque não mereço abeirar-me da vida mais alta? E o anjo respondeu: seus olhos estão cheios de malícia. E para servir o Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor
silêncio, sem se escandalizar. Colocou-se o mestre por minutos dentro e depois concluiu sem afetação. Quem demora na contemplação do mal não está em condições de servir e fazer o bem. Gostaram da história? Ô, Muito boa. ô Legária, Oi. é, por acaso eu tenho um livro, eu fiquei acompanhando a sua leitura através do livro aqui. Ele, inclusive, serve para mim de base no, no culto no lar que eu faço, também junto com o Evangelho. É, assim, enquanto você estava lendo a mensagem, eu fiquei lembrando de uma coisa, sobre a gente escolher, né? Quem pensa muito de trabalhar na seara do Cristo e fica escolhendo o que que vai fazer. E eu fiquei lembrando de um outro exemplo maravilhoso, que não é da doutrina, mas um espírito muito elevado, que é a Madre Teresa. E que uma vez no trabalho dela lá de eh, servir, né, aos pobres, diz que ela foi avisada que uma criança tinha caído numa fossa, né, fétida. E aí e ninguém tinha coragem de ir lá e resgatar a criança. Então logo ela, tá ouvindo? Estou ouvindo, claro. Então, logo ela ficou sabendo que ela saiu rapidamente e foi lá e resgatou a criança. Sujou a mão toda, o braço e tal. E aí perguntaram para ela, mas por que que ela tinha feito aquilo? Se quase, né, se ninguém além dela se prontificou a fazer aquilo. Aí ela falou, olha, mas é uma vida humana. O trabalho do Cristo não escolhe é, o que que nós vamos servir. Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. É, então me fez lembrar, né? Assim, e assim, tem o caso psicológico, e isso é verdadeiro, o caso é verídico, é, e a gente muitas vezes é, fica colocando empecilhos, né? Me fez lembrar também daquela mulher retratada no livro e no filme Nosso Lar, que queria poder visitar os parentes aqui na terra e tal, tal. E aí, quando foi perguntado para ela o que que ela tinha para poder oferecer e tal, 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 o pessoal, todo mundo conhece a história. E aí falou que ela chegou lá e ela também estava recusando trabalho. Ela queria escolher, né? Ela queria Escolher. fazer o que ela queria. Mas de certa forma, até aquele momento, ela tinha recusado todos os trabalhos que tinham Hum, oferecido para ela poder fazer. exatamente. Então, como é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, e é o que nos ocorre. Os nossos irmãos que fazem parte de grandes escândalos, muitas das vezes a gente nem quer saber do escândalo, não quer tomar conhecimento e tem repulsa pelo nosso irmão. Então eu vejo muito isso, porque nossa mídia atual, ela é repletada de escândalos. Vocês concordam? Concordo Né? plenamente. É repletada, qualquer hora, qualquer momento que você entra na rede social, vai na internet, é um escândalo, depois outro escândalo, depois outro escândalo. Dá nem tempo de refazer um atrás do outro. Exato, não dá tempo. É exatamente isso. Qual é o nosso comportamento diante dessa situação? O que que Jesus espera de nós? Ou nós nos comportamos igual a serva escandalizada? Não, não vou nem orar por essa pessoa. Não, imagina. Essa pessoa deve ter, assim, isso eu já ouvi, eu estou replicando. Essa pessoa deve ter companhias horrorosas. Eu vou me atualizar, vou orar? Não, de jeito algum. Então,
sem falar das pessoas que são tidas, né, como pessoas dignas e que aplaudem pessoas que causam esse escândalo. Então, a gente está vendo hoje toda essa situação. Qual o nosso proceder? O que que Jesus espera de mim, Olegária? A contribuição que eu posso dar a essa situação. Como é o meu olhar para essa pessoa, para esse meu irmão, para essa situação? Que tem pessoas que dizem, eu não quero nem saber da situação, nem me fala disso. Como não? Se Jesus está contando conosco para poder ajudar esses irmãos que estão falindo hoje, conforme nós falimos, nós e eu, tá, gente? No passado, que vocês não, vocês têm comportamento 10. Eu que estou sempre reprovada, viu, Bento? Então, nós precisamos compreender que somos chamados a ajudar os que estão nos fazendo escândalo. E quando nós somos o motivo do escândalo, não vamos parar de chorar, não. Conforme diz o Natal Machado, o autor dessa quadrinha, não percas tempo chorando sobre os erros do passado. Segue no bem trabalhando, de coração renovado. É Paulo que nos dá essa instrução, que acabamos de ler a história dele. É o coração renovado. Já provocamos muito escândalo, sim, mas não é para estar chorando, não. É para ir em frente, renovando constantemente, a todo momento, sempre significando o Cristo, buscando Jesus, perguntando para ele: o que queres que eu faça, Senhor? É o que Paulo fez quando ali cai no chão, diante daquela luminosidade, o que queres que eu faça? E deve ser o nosso papel. Diante de todos os escândalos provocados por outrem ou escândalos que nós forjamos, que, conforme foi bem lembrado, os pequenos escândalos do dia a dia. Só para encerrar, nesse livro também, 10 ilustrações, a última lição chama-se O Santo, o Anjo, o Santo e o Pecador. Anota aí, o Bento. Para quem trabalha, para jovem e evangelização, dá até para fazer um teatrinho. Hum, Chama Da Renovação, tá? É do irmão X, essa lição. X, conheço. Muito bem. Eu Então é tava. isso. Muito obrigada. Eu acho que o tempo já acabou. Não acabou? Não, ainda faltam minutos. Um minutinho. Então eu só. Olegária, Oi. eu gostaria de fazer mais um outro comentário rapidinho sobre essa proposta também, o que que nós podemos fazer. Isso. Tem uma coisa tão que eu aprendi, que é tão simples e parece bobeira, mas a gente tem que pensar enquanto espírito imortais que nós somos. Eu já faço isso já há uns bons anos. Eu ando muito de carro, então eu já presenciei muitos acidentes, seja aqui na nossa cidade mesmo, seja em alguma BR e tal, mas é mais na cidade. Então, o que mais acontece é as pessoas pararem o carro, ir lá e ver o acidente. Pronto. Isso aí é o habitual da maioria. Aí, antes, eu ia e voltava chateada. Falei, gente, mas posso fazer nada? Por que que eu vim aqui somar? E isso me agoniava. Aí, há uns bons anos, uma pessoa foi comentar sobre o trabalho do Chico, esse trabalho é ainda mais invisível, quando ele pegava o jornal e ia lá para a sessão dos obituários. A missa de sétimo dia, do 30º dia. E aí perguntaram para ele, mas você conhece as pessoas? Não, não conheço. Mas são almas
que precisam das nossas preces. Mas aí pegando esse gancho, aí eu hoje, e também é orientado até por palestra, que eu uso muito palestra em aplicativos de rádios do Paraná, do Mato Grosso, de Uberlândia, do norte, do Nordeste de Minas, né? É muito bom. E aí, o que que eu faço? Eu saio daquela muvuca ali, paro o carro um pouquinho mais à frente. Se eu tiver com o rádio ligado, eu desligo, me silencio e faço uma prece. Não importa que eu não conheça, que a grande maioria eu nem sei quem é, né? Mas não importa. Naquele trabalho, naquele momento, a única coisa que está no meu alcance, enquanto mais um na multidão, eu fazer uma prece. Ó Senhor, né? Que a espiritualidade venha, que atenda, que o socorro venha rápido. Parece uma bobagem, né? Eu Sim, passei a ter isso como rotina. e pegando esse gancho, Elizabeth, eu vou lembrar de Ivone Pereira do Amaral. A Ivone, ao tempo dela, ai, como é que era? O jornal, esqueci o nome do jornal, 8 horas da noite na TV, esqueci o nome. Ela sentava com um caderninho, seria o que é hoje o Jornal Nacional, era no tempo da Ivone. Então, ela sentava com um caderninho e todo aquele que era motivo de escândalo na sociedade, ela anotava o nome e passava a orar por ele. Eu aprendi isso com Ivone Pereira. Então, eu oro muito por esses que estão fomentando esses escândalos, para que eles sejam tocados, para que a consciência seja alertada, porque vai chegar para eles feito gotinhas homeopáticas. E cura, tá? Porque a homeopatia cura, né? Então, vai chegar para eles como remédio, gotinhas pouco a pouco, e eles vão sendo tocados. Certamente um dia alguém fez isso por mim. Então é uma forma de eu retribuir, né, ao universo dar essa contribuição a esses nossos irmãos de humanidade. Muito bem, muito obrigada, agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigada, foi ótimo, Muito lindo. obrigada. Sim, muito bem. Que reunião maravilhosa, pessoal. Estudo sensacional. Gratidão, Tia Olegária. Eu que agradeço a Deus, a Jesus, e quando eu puder, vou estar sempre com vocês. Com certeza. Ô, Muito Bento, bom. Muito, Diga. Bento, eu só queria fazer aqui um lembrete. Nós fazemos uma reunião no nosso grupo espírita do Rio de Janeiro, o Grupo de Estudo Espírita Rita de Cássia, promove, nós é quem comandamos esse programa, um programa no YouTube toda sexta-feira, 8 horas da noite. É o culto do Evangelho no Lar, porque a nossa casa começou num culto há 60 anos no Leblon e transformou no trabalho que é hoje extraordinário, de caridade, de amor, de devotamento. É um grupo muito bom. E o Bento, sexta-feira agora, fez parte do culto. Então, estou convidando vocês a verem a atuação do Bento, que não foi a única, não, foi a primeira, que outras virão, né, Bento? Com E o certeza. João Marcos fez o estudo do Evangelho. Você gostou da reunião, Bento? Foi muito boa a reunião. Eu espero participar muito mais vezes. Vai Gratidão pela participar. oportunidade, Tia Olegária. Gratidão também à Participar. espiritualidade que me ajudou e me conduziu nesse É, estudo. foi Meus bom demais. amados, Coloca o link meus pra irmãos gente queridos, depois aqui. alguém mais gostaria de comentar? Depois, Bento, coloca o link para nós aqui. Coloco, com certeza. Eu vou pegar Já o ia link no. comentar, eu também quero.
E se vocês quiserem, toda sexta-feira, ampliar essa corrente de luz, eu vou passar o link para o Bento e o Bento repassa para vocês, tá bom? Você faz isso, Bento? Faço, com Ótimo. certeza. Tá bom. Eu vou botar o link aqui no grupo para a gente poder assistir a live. Ótimo. Amanhã vai ser Joselma. Amanhã não, sexta-feira. Vai ser Joselma, nossa convidada. Bento, não perca, hein? Vocês Pode deixar. conhecem Joselma, não conhecem? Não, Não conhecem? Joselma de BH? não. Eu não Não? conheço. Conheço. Essa é uma Ela cidade muito passou Ela pra já veio. gente. Hein? Ela já fez palestras pra gente. Então a Joselma é responsável pela Eu não pomada estou do vovô lembrando. Pedro, no Brasil e no mundo. E ela vai É dar que faz a palestra. pomada pro vovô Pedro, não é É, daqui? pomada do vovô Pedro. Ela que comanda o trabalho Hum, e dirige também o Sanatório Espírita lá de BH. A pomada eu conheço, inclusive eu tenho. Todo Isso. centro espírita tem aqui em Belo Horizonte. Precisando, Então, a é gente é a pega. oportunidade de você conhecer Joselma na Pois- sexta, no nosso culto, viu? Ah, que bom. Coisa Muito bom. boa. Foi muito Então, bom o estudo. demais. Foi muito bom. Gratidão, tio Legária. Eu que Gostaria, agradeço. gostaria também de fazer um lembrete, meus amados, do projeto Amor em Ação. Ainda está precisando de doações e qualquer coisa, se vocês quiserem, né? Tiver a, tiver a caridade de doar, se gostariam de doar, entre em contato com a tia Conceição para falar melhor sobre o projeto. Lembrando também sobre o Lar Paulo de Tarso, que também está passando por um período complicado, né? E se vocês quiserem cooperar, entrar em contato com a tia Conceição, né? Qualquer coisa. E lembrando também que o tema da semana que vem será colocado no nosso grupo, no, no nosso grupo do NEP. E, pessoal, eu agradeço a presença de todos, inclusive a nossa ilustre presença de Tia Olegária. Olegária, por favor, venha mais vezes. Bom, Sempre que e possível. quando você precisar de ajuda, estamos aqui para Muito obrigada. cooperar. Alguém gostaria de fazer a prece final? Alguém voluntário? Posso fazer aqui, ó. Oi, boa noite. Opa, A Elsa já entrou. Tá me ouvindo? Hoje, alto e claro, não capitão. sei se eu tô bem para Vamos fazer a prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Primeiramente, agradecendo ao Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui É isso juntos. que eu pensei. Eu hoje, pelo menos, assim, A sua lei, a sua palavra, nossa, eu fiquei tão. Você vai falar assim, nossa, refletida por nós. E, através dessa partilha e dessa construção coletiva, plantarmos em nossos corações as sementes evangélicas que florescerão e frutificarão em reforma íntima para todos nós. Que nossos pés pisem mais firme, nossas mãos obrem com mais sensatez e nossos olhos sejam bons e iluminados, Pai, depois de tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Que nós não sejamos nem pedra de tropeço, nem alvo de escândalo. E agradecemos a Ti, ó Pai, ao Mestre Jesus e a espiritualidade amiga por estarmos nessa ciranda de cooperação. Agradecemos os irmãos de Jornada Reencarnatória que palmilham conosco essa aventura do Espírito Imortal. E te pedimos, Pai, nós somos eternos pedintes, te pedimos que, se assim for da sua vontade, que nós possamos estarmos todos aqui reunidos novamente na terça-feira que vem. E em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todos sempre. Nós te pedimos humildemente que, se assim for da sua vontade, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Gratidão. Amém. Graças a Boa Deus. noite a todos.